felicidade do indivíduo, né? Para ser feliz, e aí o Aristóteles diz que o maior bem que o ser humano busca na vida não é simplesmente riqueza, saúde, poder, glória, honra. Lá na sua obra Ética Nicômaco, né, no primeiro livro, ele vai refletir sobre essa dimensão da felicidade. A felicidade é um estado de realização que inclui uma série de elementos, né? Como o homem tem a potência de ser feliz, para que essa potência de ser feliz se realize, é necessário a sua ação. E a sua ação tem que ser uma ação virtuosa. Daí o Aristóteles define virtude como justo meio entre dois extremos, um excesso e uma falta, né? Que são considerados vícios, né? Comportamentos extravagantes. Por exemplo, todo ser humano sente medo, né? Esse é um sentimento normal do ser humano. Todos nós, em determinada situação, vamos passar por isso. Mas o exagero, o excesso de medo é covardia, reprovado e reprovável pelos gregos como conduta. E também a falta de medo é temeridade, aquele que diz que não tem medo, se expõe a perigos, né? Daí o Aristóteles coloca como justo meio entre a temeridade e a covardia, a coragem, né? A coragem é a conduta ideal, é a conduta virtuosa, não é? Então, para várias situações da vida, o Aristóteles vai refletir essa questão, né, da necessidade de que nossa conduta se paute na virtude. E é agindo, portanto, de forma virtuosa que o ser humano tem condições de conquistar e de realizar essa potência que ele tem dentro de si, que é a eudaimonia, né, em grego, que é a felicidade. E na política é fundamental que aquele que vai legislar, governar, administrar uma cidade ou julgar tenha por excelência também essa virtude da justiça, não é? Porque é fundamental para suas decisões, para a construção de leis, que ele se paute na justiça. E o Aristóteles vai refletir e vai conceituar, inclusive, várias formas de justiça, né? Vai pensar uma justiça total, vai pensar uma justiça doméstica, vai pensar uma justiça distributiva, não é? A justiça distributiva é aquela que distribui, que o poder na cidade, né, o poder político, por exemplo, distribui bens, direitos, deveres, né, bônus e ônus, né? Por exemplo, não só direitos, mas também deveres, como pagar impostos, tributos, né? Então o poder ele distribui. E na visão aristotélica, a distribuição deve ser feita segundo uma progressão geométrica, né? A distribuição deve ser feita segundo o mérito, né? Os méritos são diferentes, portanto, a distribuição deve levar em conta essa desigualdade, né? Essa diferença que existem entre as pessoas, e também levando em conta, claro, o que eu já disse, que são os méritos de cada um. E a igualdade, portanto, para Aristóteles não é uma igualdade absoluta, né? Se você merece 2 e recebeu 2, o outro merece 4 e recebeu 4, o outro 8, o outro 16, 32, 64, ele vai chamar isso de igualdade, uma igualdade que levou em conta as diferenças, né? Daí, aquele pensamento fundamental, né? Devemos tratar os iguais de forma igual e os desiguais desigualmente, para que haja de fato uma igualdade que leve em conta, né, essa diferença, né? E aí seria equidade o conceito mais adequado aqui, né? E a justiça chamada corretiva, né? Uma vez que um crime, uma vez que uma ação injusta rompeu essa igualdade, um tinha 2, o outro tinha 4, e aquele que tinha 4 resolveu tomar daquele que tinha 2 a sua propriedade, né? Houve aí então um rompimento dessa igualdade estabelecida pela justiça distributiva. Então vem a justiça corretiva. O poder deve devolver essa igualdade rompida, né? É claro que na época de Aristóteles ele vai defender não a retribuição igual medida, né? O talião, se alguém te arrancou um dente, arranca o dente dele, te arrancou um olho, arranque um olho. É daí que vai surgir a ideia de pena proporcional, por exemplo, né? Uma vida vale quanto? Mas nós temos que pensar qual seria a punição proporcional, né? A pena proporcional a uma vida.
para aquele que cometeu, por exemplo, um homicídio, né? Então essas ideias todas são estudadas na teoria do Aristóteles. E a política, então, é essa arte fundamental que deve garantir o bem comum, o bem coletivo, e o governante, então, deve ser justo e se pautar também na justiça. Então, em Aristóteles, nós vamos ver que ética e política estão entrelaçadas, né? Não há como pensar uma cidade feliz sem que os indivíduos tenham uma conduta ética enquanto indivíduos. E não é possível pensar também uma cidade feliz sem um governante que se paute pela justiça. Então, esses dois conceitos estão bem entrelaçados. É importante também dizer para vocês que a influência do Aristóteles ela é tamanha, né? Nós sentimos a influência do Aristóteles durante toda a nossa civilização, mas notadamente na escolástica, né? O Aristóteles ele é retomado depois pelos árabes, ele pelo século IX, plena Idade Média. Ele vai ser esse pensador que vai influenciar todo esse período chamado escolástica, ali de maneira bem evidente, até o século XVI, né? Em época de Renascimento, quando ele começa a ser questionado, né? Aristóteles, para ser superado, né, em alguns dos seus pensamentos, foi necessário uma tarefa assim, de grandes pensadores. Por um lado, Maquiavel, quando publica O Príncipe, depois o Nicolau Copérnico, né, quando escreve a sua obra sobre os orbes celestes, né, sobre a revolução dos orbes celestes, ele questiona pela primeira vez, de maneira bem evidente, o geocentrismo aristotélico. Durante muito tempo, 2000 anos, né, a humanidade seguiu essa teoria geocêntrica, pensando que o universo era finito, que a Terra era o centro do universo, que nós éramos os privilegiados, né, da criação divina, né, os privilegiados, né, desse universo morando no seu centro. E também foi necessário que Francis Bacon, o pensador, né, inglês, escrevesse a sua obra Novo Organon, né, em oposição ao organon aristotélico, onde ali estava organizada a lógica aristotélica, a lógica formal aristotélica, o método de investigação aristotélico, que privilegiava o raciocínio dedutivo, né, que parte de premissas universais, gerais, para deduzir particulares. O Bacon vem e apresenta a necessidade da indução, né, partir do experimento, para depois induzir uma verdade geral, e aí começa todo o debate para, né, a geração, a formulação do método científico, né, que é o método experimental, indutivo, que nós adotamos hoje. Foi necessário também que um grande pensador, Thomas Hobbes, né, quando escreve o seu Leviatã, sua obra, vai questionar essa ideia aristotélica política lá de trás, que o Aristóteles defendia que o homem é um animal político, né? Um homem é um animal social, né? Fora da polis, fora da cidade, existem feras, né? Ou deuses, e o Aristóteles defende então essa sociabilidade, e o Thomas Hobbes no Leviatã vai trazer aquela teoria que nós vamos estudar futuramente, que é o Homo homini lupus, né? O homem é o lobo do homem, a natureza do homem seria então antissocial, né? Então, esse foi o esforço da modernidade em tentar superar o Aristóteles. E o Galileu Galilei, né, quando publica a sua importante obra, né, o Diálogo, né, onde ele estuda os dois sistemas, o sistema geocêntrico do Aristóteles e o sistema heliocêntrico do Nicolau Copérnico, e prefere o sistema heliocêntrico, e ali, através do telescópio, do experimento, mostra de vez que o sistema aristotélico, geocêntrico, estava equivocado, né? Então, vejam só que o Aristóteles é um grande pensador, tem muitos conceitos. Eu aconselho que vocês façam os exercícios que eu vou prescrever, leiam os textos que eu vou encaminhar para vocês também, para ter uma compreensão maior desse pensador tão importante, tá? Então é isso, gente. Está aí o Aristóteles. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Um abraço.